Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para falar de um tema que está entre as minhas paixões, quiçá a minha maior paixão, que é o tema da leitura. Eu vou tratar neste vídeo acerca da leitura a partir de duas perspectivas: a leitura intermitente, esta leitura fragmentada que normalmente nós fazemos, e uma outra leitura, que é a leitura profunda, que traz benefícios, traz ganhos e conquistas que a leitura intermitente ou fragmentada não traz. Eu quero falar sobre essas duas formas de leitura, o quanto que elas são distintas e me concentrar um pouco mais na leitura profunda, porque esta sim produz mudanças em nosso cérebro e nos traz benefícios incomensuráveis. Vou falar sobre esses dois tipos de leitura, mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal. Este é um espaço por meio do qual nós abordamos temas dos mais variados, sempre a partir da base da minha formação, da base do meu conhecimento, ou seja, sempre a partir de fundamentos muito relacionados à filosofia, à literatura, que são as áreas sobre as quais eu mais me debruço, as áreas sobre as quais eu mais me interesso. Este é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento. Portanto, nos ajude se inscrevendo, divulgando este espaço a um número cada vez maior de pessoas, a fim de que essas lições aqui apresentadas possam alcançar outras tantas pessoas interessadas em pensar determinados temas, determinados assuntos que não são abordados com tanta frequência, mas que são imprescindíveis para a nossa formação humanística, para o nosso posicionamento crítico, para a nossa visão de mundo. Enfim, os temas aqui trazidos e a abordagem que nós procuramos dar a eles tem como objetivo ampliar tua visão de mundo, te prover de um maior repertório filosófico científico, te instigar mais ainda, mais do que tudo, né? Te instigar a sempre construir conhecimento. Vivemos num contexto, numa sociedade que privilegia muito o raso, o caricatural, o vazio, o inconsistente, e nós aqui nos propomos ir na contramão dessas frivolidades tão recorrentes e tão, por assim dizer, cultuadas, buscadas, procuradas em nossa sociedade. Aqui nós queremos levar conhecimento. Este é um canal que divulga conhecimento. Nos ajude a fim de que nós possamos trazer mais gente para este espaço. Bem, como eu já antecipei, eu vou abordar hoje sobre um tipo de leitura, que é o tipo de leitura menos praticado, é o tipo de leitura menos cultivado, até porque esse tipo de leitura exige mais esforço, exige mais investimento de tempo, exige mais foco, exigências essas que a maior parte das pessoas não está
predisposta a ceder. E eu me refiro à leitura profunda. A leitura profunda, desde os antigos gregos, já era considerada como um exercício que trazia inúmeros benefícios aos indivíduos. Ora, os antigos gregos afixavam na entrada de suas bibliotecas uma advertência àqueles que ali entravam, aqueles que ali entrariam, afirmando que eles estavam entrando num lugar de cura da alma. Ora, nas bibliotecas gregas era comum o indivíduo se deparar com esta advertência. Você que por aqui adentrará, lembre-se de que este é um espaço de cura da alma. Ora, o que nós podemos depreender desta lição dos antigos gregos? Nós podemos depreender que desde a antiguidade grega, desde a antiguidade clássica, a leitura já tinha um caráter terapêutico. A leitura provia ao indivíduo determinados benefícios. Ora, os gregos não buscaram examinar estes benefícios a partir de uma perspectiva, de um viés mais científico, até porque algumas ciências mais apropriadas para este tipo de investigação sequer haviam sido criadas, né? E aqui eu me refiro à psicologia, que é uma ciência moderna, né? Embora nós já encontremos esboços desta ciência em pensadores como Platão e Aristóteles, contudo, a base experimental, a base observacional, a base sistemática deste tipo de conhecimento só foi lançada praticamente no século XIX, né? Nós não conhecíamos a neurociência, por exemplo. Então, os gregos tinham uma intuição, e essa intuição estava muito calcada em sua experiência prática de que a leitura era uma atividade terapêutica, era uma prática que provia ao indivíduo determinados benefícios. E esta convicção grega, esta certeza calcada na experiência do leitor, foi comprovada cientificamente no século XIX, mais precisamente no século XX, com o advento das ciências da mente. Ora, essa ideia de leitura como uma atividade terapêutica, como uma atividade de cura, foi adotada por médicos e enfermeiros já no século XIX. Ora, psiquiatras e enfermeiras recomendavam aos seus pacientes, e pacientes com sérios distúrbios emocionais, sérios distúrbios cerebrais, recomendavam, psiquiatras e enfermeiras recomendavam a leitura de livros aos seus pacientes, livros das mais diversas áreas, né? Ora, nós vemos aqui que já havia uma abertura científica no século XIX para a acomodação da ideia de leitura como uma atividade terapêutica. Isso se tornou mais acentuado
no século XX, com o advento das ciências da mente, principalmente da neurociência, ficou mais comprovado no século XX que a leitura, de fato, muda o nosso cérebro e nos traz benefícios únicos, benefícios extremamente importantes para o indivíduo. Ora, no século XX, ficou mais cientificamente comprovado de que a leitura afeta positivamente as nossas capacidades mentais de criatividade, de desenvolver laços de empatia e de memorização. Ora, a leitura, e isso já no século XX, produz resultados positivos nestas áreas de nosso cérebro, na área relacionada à criatividade, na área relacionada à empatia e na área relacionada à memória. Ora, nestas três áreas, o nosso cérebro é mudado a partir dessa nossa relação com a leitura. Ora, o século XX provou que a leitura é responsável pelo pensamento analítico. Ora, o pensamento analítico é aquela área do pensamento que nos permite identificar padrões. O pensamento analítico é fundamental para a construção do conhecimento científico. Descartes, Descartes no século XVII já falava da importância do raciocínio analítico para a construção do conhecimento, para a construção das ciências. E o século XX vai provar que a leitura contribui para o exercício de nosso pensamento analítico. Este pensamento que nos ajuda a identificar padrões. E o pensamento analítico é aquele que, de alguma forma, vai excluindo determinados fenômenos ou determinados aspectos de um fenômeno para chegar naquilo que é regular, naquilo que é constante, naquilo que é essencial. Ora, o pensamento analítico é imprescindível para a construção do conhecimento científico. O pensamento analítico também é importante para a nossa boa convivência, né? para as nossas relações sociais. Ora, o pensamento analítico me ajuda a perceber quando um determinado comportamento meu foge do padrão, daquilo que se convencionou julgar coerente, julgar sensato, julgar prudente entre os membros de uma sociedade. E é claro que aqui, de forma alguma, aqui nós estamos absolutizando os padrões, não é? Até porque os padrões sociais estão sujeitos a críticas e a mudanças, mas vejam, o pensamento analítico me ajuda a identificar se o meu comportamento é um comportamento socialmente aceito,
é um comportamento que está dentro das convenções, daquilo que se julgou razoável ser cultivado entre os indivíduos, daquilo que é inconveniente, né? Então, o pensamento analítico contribui desde o nosso estar, a nossa vivência social, até a construção de um conhecimento científico. Ora, o século XX também percebeu que a leitura, quando cultivada desde a mais tenra infância, né, quando cultivada por crianças, produz resultados na vida dessa criança que serão sentidos quando ela atingir a maioridade, quando ela chegar à vida adulta. Ora, o conhecimento, a leitura assegura, de algum modo, à criança um futuro bem sucedido. Ora, uma criança que desde a sua mais tenra idade já inicia na prática da leitura, tem muita probabilidade, tem uma maior probabilidade de ser bem-sucedida na vida, de não ser presa, de votar, de ter casa própria. Ou seja, a leitura para uma criança, de algum modo, lhe assegura uma certa estabilidade, uma certa segurança e até mesmo um certo engajamento político, uma consciência de que ela faz parte de um mundo, de um corpo, de um grupo social, de um Estado com os quais ela precisa interagir se deseja assegurar a este grupo social, a este país, a este Estado, um futuro melhor. Vejam, a leitura, quando praticada por uma criança, consequentemente, e aqui eu estou trabalhando no campo das probabilidades, é muito mais provável que essa criança terá um futuro promissor se ela iniciar a prática da leitura desde a sua mais tenra infância. E, repito, isso é uma probabilidade muito, muito grande, mas não é um princípio absoluto. Não significa dizer que toda criança que ler, né, terá todas essas... Não significa dizer que é uma criança que leu muito na vida futura, quando se tornar adulta, não vai se perder, por exemplo, nos caminhos da criminalidade ou coisa parecida. Vejam, isso não é um princípio absoluto, é um postulado cuja probabilidade de produzir estes efeitos é muito grande, mas não absoluto. E outro aspecto acerca desta leitura na infância é que ela tem que ser produzida, ela tem que ser causada por prazer. Esta leitura tem que ser uma leitura espontânea. Essa leitura não pode ser uma leitura imposta. Ela tem que ser uma leitura fluida, natural. A criança tem que sentir prazer por esta leitura. Ora, portanto, nós já sabemos que a leitura entre crianças produz boas consequências, bons resultados, bons frutos, produzirá bons frutos em sua vida
adulta. Ora, no século XX nós também descobrimos que cada gênero de leitura, cada gênero literário afeta o indivíduo, o cérebro do indivíduo, em áreas mais específicas. A partir do gênero literário, o teu cérebro vai ser afetado numa área mais específica. Por exemplo, a leitura de textos ficcionais, né, a leitura de ficção, resulta na potencialização de habilidades relacionadas à sociabilidade. Ora, indivíduos que leem ficção são mais hábeis socialmente se dizendo. A leitura de ficção produz esse tipo de habilidade. Ela gera um pouco mais de empatia no sujeito. Já a literatura de romance, por exemplo, a leitura de romance é uma leitura que informa e motiva. Portanto, vejam, se a ficção produz no indivíduo, desperta no indivíduo habilidades mais empáticas, habilidades que o ajudarão em suas relações sociais, o romance já vai gerar neste indivíduo, já vai despertar neste indivíduo o seu lado mais motivacional e além de informá-lo melhor. Ora, a leitura dos contos, por exemplo, outro gênero literário, a leitura dos contos consola e ajuda o indivíduo a refletir. Então, vejam, o conto gera este efeito no indivíduo. O conto tem o poder de consolar o indivíduo e ajudá-lo a refletir, a pensar. Portanto, o conto estimula a nossa esfera mais racional, mais pensativa, mais reflexiva. E a poesia? Ora, a poesia, já é sabido cientificamente, ajuda em nossa memorização. Portanto, a leitura da poesia gera resultados positivos sobre a memória do indivíduo. Vejam, cada gênero literário traz o seu efeito, gera o seu efeito sobre o indivíduo, e este efeito é um efeito positivo. Olha, cada gênero literário é capaz de trabalhar com áreas específicas de nosso cérebro. Entretanto, a leitura de um romance, a leitura de um conto, a leitura de uma obra de ficção, a leitura de um poema, exige do indivíduo uma extensão, uma intensidade de leitura que nos situa dentro daquilo que nós chamamos de leitura profunda. E aqui eu quero me valer a esta leitura profunda como um contraponto a um outro tipo de leitura que tem sido muito praticada, mas que não gera os mesmos efeitos que a leitura profunda. E aqui eu estou me referindo a essa leitura intermitente, essa leitura fragmentada, que é a leitura que as pessoas praticam muito nas redes sociais, que é a leitura que as pessoas fazem, mas a partir de pílulas
de forma intermitente, de forma muito quebrada, de forma fragmentada mesmo, e que não produz os efeitos que a leitura profunda, e entenda aqui também, leitura profunda, a leitura prolongada produz no indivíduo. Vejam, e aqui nós temos um contrassenso. Hoje nós lemos muito. Hoje a quantidade de leitura que nós fazemos é muito maior do que a quantidade de leitura que fazíamos há 20 anos atrás. Hoje nós lemos em média 100 mil palavras por dia. Entretanto, esta leitura é uma leitura inócua, é uma leitura vazia. Por quê? Porque esta leitura não gera conhecimento e nem afeta as áreas do nosso cérebro sobre as quais já nos referimos. Ora, para que uma leitura se transforme, para que uma informação, e por meio da leitura eu apreendo uma informação, para que essa informação se converta em conhecimento, é necessário que esta leitura atue nos aspectos cognitivos e emocionais do meu cérebro. Algo que a leitura fragmentada não faz, portanto, embora estejamos lendo em média 100 mil palavras por dia, essa leitura não nos melhora, essa leitura não produz em nós efeitos terapêuticos, como os gregos afirmavam acerca da leitura. Por quê? Porque é uma leitura quebrada, é uma leitura fragmentada, é uma leitura intermitente. Ora, essa leitura não mobiliza em nós determinadas habilidades que a convertam num raciocínio mais abstrato. Esse tipo de leitura não nos permite estabelecer relações, comparações, não nos permite desenvolver um raciocínio mais abstrato. Tudo isso só pode ser gerado por uma leitura mais profunda. E aí eu preciso desenvolver o hábito de ler livros, de ler textos mais extensos, de ler textos mais prolongados. Hoje todos nós temos a opção de fazer esse tipo de leitura, de acessar um livro em PDF por meio de um tablet ou da tela, ou a partir da tela de um aparelho celular. Entretanto, nós também sabemos que essa leitura intermediada por uma tela é uma leitura que cansa mais. Eu particularmente, como vocês podem notar aqui atrás, eu particularmente prefiro o físico, o livro físico. Porém, se isto não for possível, até porque nós sabemos que os livros estão muito caros, é bom que se diga, mas se não for possível a leitura do livro físico, que, repito, é uma leitura que cansa menos que a leitura feita por meio de telas, de aparelhos eletrônicos, de aparelhos celulares ou de tablets, se essa leitura do livro físico não for possível, faça a leitura a partir do seu celular, a partir do seu tablet, de livros. Por quê? Porque isso vai te ajudar a ter foco, a ter disciplina. E disciplina, eu uso o termo disciplina aqui de forma bastante flexível, né? O que parece um oxímoro, né? Parece até uma contradição, mas eu me refiro aqui ao foco, disciplina enquanto foco, disciplina enquanto forma
de me concentrar numa determinada atividade e não me deixar ter a minha atenção roubada por aquilo que vai me tirar do objetivo que eu estabeleci nesta minha atividade, que é uma atividade de leitura. Portanto, a leitura de livros, de textos mais longos, é uma leitura que vai gerar em mim foco, além de todos esses benefícios sobre os quais nós já falamos, além de potencializar a minha criatividade, além de potencializar minhas habilidades de empatia, de sociabilização, além de aguçar a minha memória. A leitura profunda gera tudo isso. A leitura profunda traz todos estes benefícios. Benefícios estes que não são colhidos por meio desta leitura intermitente, dessa leitura fragmentada, dessa leitura quebrada que nós fazemos em nossas redes sociais. Portanto, leia, encare, enfrente um livro. Pode ser um livro com poucas páginas, 50, 60, 70, ou até mesmo um livro com 1.500 páginas, né? Como Os Meus Miseráveis, do Victor Hugo, que estão aqui na minha biblioteca, que eu já tive o privilégio de ler e reler pelo menos 3 vezes, né? Ora, aprenda, desenvolva o hábito. Leitura é hábito. A leitura não é uma vontade que nasce espontaneamente. Eu tenho que primeiramente começar a ler para só depois sentir a necessidade de ler. Há um provérbio francês que diz que o hábito de comer, a vontade de comer, melhor dizendo, a vontade de comer vem comendo. Portanto, não é a vontade que me leva ao prato, é o prato que desperta em mim a vontade. Vai dizer este provérbio francês. Olha, se você ficar esperando a vontade para ler, esta vontade nunca irá chegar e, consequentemente, você nunca lerá nada de extenso, de produtivo, de construtivo para a sua vida. Você precisa, primeiramente, desenvolver o hábito da leitura. Comece reservando meia hora do seu dia para você se focar num livro, num texto e lê-lo. Meia hora por dia, é pouco tempo, mas já ajuda. Se você fizer isso todos os dias, você vai perceber que em breve o teu cérebro vai pedir um pouco mais de tempo dedicado à leitura, porque os nossos neurônios também se viciam em informação. O hábito da leitura gera, entre aspas, um vício, porque os nossos neurônios acabam se viciando em informações. E à medida em que nós inculcamos estas informações, incutimos essas informações em nossos neurônios, eles acabam pedindo mais. Portanto, a leitura vai gerar em mim esta dependência, por assim dizer, e que é uma ótima dependência. Por quê? Porque ela vai gerar todos esses benefícios sobre os quais nós aqui já falamos. Portanto, desenvolva o hábito da leitura e você vai ver o quanto que a sua vida vai melhorar, quantos prazeres esta prática vai te proporcionar, o quanto que você vai crescer como indivíduo e o quanto
que você vai ter a sua visão de mundo ampliada. É claro que o conteúdo é extremamente importante, a qualidade daquilo que eu leio é extremamente importante, mas isso aqui, a qualidade aqui não vem ao caso. O importante é começarmos lendo assuntos que nos interessam, que a partir daí a leitura se torna mais agradável, porque eu estou me informando a partir daquilo que faz parte do meu rol de interesses. E certamente esse tipo de leitura vai te gerar outros, vai despertar em você outros interesses, vai te levar a outras áreas de conhecimento, e quando você menos der conta, você já vai ter construído um repertório, vai ter construído uma base de conhecimento extremamente sólida, extremamente consistente, e certamente você não se desprenderá mais dos livros. Portanto, leia, isso faz bem a você, certamente fará bem às pessoas que estão ao seu lado, porque isso vai inspirar outros e fará bem à sociedade e ao nosso país. Oxalá que todos os nossos compatriotas fossem pessoas de leitura e de leitura profunda. Entretanto, isso ainda parece uma utopia, um idealismo muito distante de se concretizar. Mas comecemos por nós mesmos a desenvolver este hábito, e quem sabe assim isso se torne uma paixão e nós possamos envolver outras tantas pessoas com a mesma paixão. É assim que se inicia um grande movimento, é assim que se inicia a concretização de um grande projeto, de um grande objetivo. Espero que você tenha gostado dessas considerações. Se gostou, não esqueça de deixar o seu joinha aí no vídeo, e em breve nós nos reencontraremos para abordar um outro assunto. Forte abraço e até lá!